tanto trabalho, dependência, práticas sexuais, por exemplo, podem também ser uma dependência. São todas coisas essenciais à nossa sobrevivência, né? Então, existe um limiar muito tênue. O que é saudável, o que é patológico dentro, por exemplo, de um comportamento. Na substância de abuso é muito mais fácil se limitar essa distinção, inclusive para drogas legalizadas, como é o caso do álcool e o cigarro, que inclusive o álcool é a droga que mais mata no mundo inteiro, né? Apesar de ser amplamente legalizado no mundo inteiro, né? Com E exceção bem de aceita socialmente bem aceito também. socialmente, com exceção de alguns países, né, islâmicos, por causa que dentro da teocracia da religião deles, né, o álcool é proibido, por isso que eles têm taxas baixíssimas de uso de álcool, né, por razões óbvias. Mas, mesmo dentro dessas drogas socialmente aceitas, tem uma série de prejuízos, né, e você consegue mais fácil distinguir o que é patológico do que seria o uso social, por exemplo, que também é muito discutível e muito debatido, né, dentro da nossa comunidade científica. Mas, dentro dos outros comportamentos, é muito mais difícil você traçar o que é patológico, o que é normal, né? Por exemplo, quando que uma pessoa deixaria de ter uma ingestão alimentar saudável e tornaria-se algo patológico? Quando que uma pessoa deixaria de ter um padrão adaptativo e ok com relação ao seu trabalho e teria uma relação patológica com o seu trabalho? Quando que a pessoa começaria a desenvolver um padrão patológico com a sua vida sexual, né? Então, todas essas questões, uma forma da gente, né, distinguir o que é patológico do que não é patológico, né, dentro da psiquiatria é se causa sofrimento e ou prejuízo. Né? Sofrimento geralmente para o próprio indivíduo afetado, prejuízo para ele ou para as pessoas próximas, né? Dependência, de forma geral, causa muito prejuízo para as pessoas próximas, para as famílias, para quem convive com aquele indivíduo. Né? No caso do food addiction, a gente poderia pensar assim, alguém que tem doenças clínicas causadas por hábitos alimentares inadequados. E quando eu falo hábitos alimentares inadequados, a pessoa assim, né, ela tem um descontrole sobre tudo aquilo que ela ingere e ao mesmo tempo ela tem uma série de características do padrão alimentar dela que se associam a uma dependência. Ela tem fissura, né, que é aquela vontade, o desejo incontrolável de comer alguma coisa e ela não consegue resistir àquela fissura. Assim como quem tem fissura por cocaína não consegue resistir àquela fissura e aí vai até, por exemplo, né, um local onde se vende-se a droga, se expõe a uma série de riscos para fazer o uso daquela substância. A pessoa não consegue parar quando ela sente que ela deve parar. Inclusive, quando ela se sente, entre aspas, saciada, né, daquele item alimentar, e ela continua comendo. Isso, obviamente, está associado a sobrepeso, está associado a doenças metabólicas como diabetes, né, doenças cardiovasculares, mortalidade precoce, prejuízo na qualidade de vida do indivíduo, prejuízo de sono, outros transtornos mentais. Né? Então, óbvio que isso também causa sofrimento e prejuízo para aquele indivíduo. Por isso que existe também esse conceito de food addiction. Tem alguns pesquisadores até que usam um termo que eu acho muito engraçado, love addiction, né? Dependência emocional ali, né? Porque em alguns contextos tem muitas pessoas que, né, popularmente a gente chama de pessoas muito emocionadas, né? Que elas se envolvem com pessoas e lá, 2, 3 encontros já estão incrivelmente apaixonadas e o efeito que aquilo tem no cérebro, né, neurobiologicamente se assemelha ao efeito que algumas drogas de abuso têm no cérebro, no nosso circuito da recompensa. Mas óbvio que não é um diagnóstico, né, o love addiction ou o food addiction, mas são comportamentos problemáticos que nós que, né, estudamos no tópico colocamos como algo, né, a ser bem visto pelos psiquiatras, por mais que a gente não fale isso aqui é um diagnóstico, é um transtorno psiquiátrico, mas é um comportamento problemático que merece sim algum tipo de intervenção e tratamento. Claro, se o indivíduo tiver interesse nesse assunto. E os componentes alimentares hoje, por exemplo, que a gente tem na indústria de ultraprocessados, eles também favorecem essa dependência alimentar? Ah, sem dúvida nenhuma, assim, né? Eu acho que a nossa sociedade hoje, nos últimos 20 anos para cá, com a nossa engenharia, né, tanto tecnológica quanto alimentar, farmacêutica, ela tem predisposto ao uso excessivo de certas coisas que antes não eram tão problemáticas, né? Alimentos ultraprocessados, eles são extremamente calóricos, eles são extremamente palatáveis e por serem tão prazerosos, as pessoas usam eles de forma problemática. Mesma coisa se aplica, por exemplo, às redes sociais, né? A forma como a engenharia delas hoje tem sido feita para maximizar o tempo de uso dos usuários e fazer com que as pessoas gastem muito tempo fazendo coisas pouco produtivas lá e se sintam extremamente engajadas, seja por emoções positivas ou negativas, também tem toda essa engenharia que causa esse uso problemático, né? E esse uso problemático, óbvio que se associa a uma dependência, por exemplo, que quando o indivíduo fica sem aquilo, sente até como se fosse um sintoma de abstinência, né?